A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos novamente ao programa A Nossa Escola Dominical. E como nós já vimos há pouco, direto do nosso tempo central, o tópico 1 da nossa lição, agora nós vamos olhar para o tópico de número 2. E no tópico de número 2, nós vamos entender os motivos pelos quais nós devemos adorar ao nosso Senhor. É interessante que no versículo 2 do Salmo 103, Davi diz que a sua alma não deveria esquecer de nenhum sequer dos benefícios do Senhor. Mas nós sabemos que vivemos de milagres. Se vivemos de milagres, é praticamente impossível nós não esquecermos de tudo aquilo que Deus fez por nós. Já que não temos como lembrar de tudo aquilo que Deus fez, sabe o que podemos fazer? Podemos adorar a Deus por algumas coisas que, a partir delas, existem tantos significados. E o primeiro motivo que o salmista nos dá para adorarmos a Deus é pelo seu perdão e pela sua cura. O texto diz que Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas feridas. Assim como a escuridão, as trevas exaltam a luz, o perdão de Deus vai exaltar a sua grandeza, a grandeza da sua graça. Então ninguém deve se gloriar por ter sido escolhido por Deus e perdoado por Ele, porque isso não aponta para a nossa importância, isso aponta para a grandeza da graça do nosso Deus. Eu gosto muito de Ezequiel capítulo 16, que é um texto em que Israel está se gloriando por ter sido escolhida e perdoada por Deus. Israel achava que ela era melhor do que as demais nações, simplesmente porque Deus havia a perdoado. Deus então chamou Israel e Deus começou a contar para ela como foi o seu nascimento. E Deus disse para Israel que quando ela havia nascido, o umbigo dela não tinha sido cortado, ela não foi lavada do seu sangue, ela não foi esfregada com sal para purificação e nem envolta com fraldas. Deus estava falando do costume antisséptico da época. Quando a criança nascia, ela deveria ser purificada a partir desse costume. No entanto, Israel não foi. Deus estava dizendo que Israel era imunda, mas Deus passou no caminho dela, a viu e Deus disse: receba vida. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós estávamos impuros, jogados em nosso pecado. Deus passou, nos viu e gritou vida. Nós recebemos vida, recebemos perdão e o nome do Senhor é que é glorificado por causa disso. Segundo, Davi vai dizer que devemos adorar a Deus porque o nosso Deus é o Deus que nos cura. Vale a pena nós apontarmos pelo menos duas coisas aqui. A primeira delas é que nós temos um Deus que dividiu o seu conhecimento com a ciência e Deus nos deu a medicina. E nem sempre Deus vai nos curar a partir de modos sobrenaturais. Existem muitos momentos que Deus vai nos curar por meio da mão do homem. E sabe o que Davi diz? Que Deus cura todas as nossas enfermidades. Se Ele cura todas, inclusive também por meio da medicina, por que é que quando o assunto são doenças mentais, nós queremos demonizar a situação, queremos demonizar o problema? Gente, Deus cura todas, não importa se a doença é física, se a doença é mental, se a doença é intelectual. Vamos, sim, ao médico também ser curado por Deus por meio da medicina. A segunda coisa que vale a pena pontuar aqui é que a medicina nem sempre pode curar todas as doenças. Existem doenças que ela não pode curar, mas por mais que ela não possa curar todas, nesses momentos Deus entra em ação e Deus nos cura a partir de um meio sobrenatural. Ponto 1 foi esse. Nós podemos olhar também para o ponto 2 da nossa revista e Davi vai dizer que nós devemos adorar a Deus primeiro pelo livramento, segundo pela honra. E ele vai dizer que o Senhor é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e te coroa também de misericórdia. Olha só que coisa maravilhosa. No primeiro momento, Davi vai dizer que Deus cura. Mas no segundo momento, Davi vai dizer que Deus tira da cova
Isso significa dizer que existem momentos que Deus não vai permitir que desçamos a algum tipo de cova. Ele vai nos curar, ainda quando estivermos doentes. Mas em outros momentos, para glorificar ainda mais o seu poder, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai permitir que o pior aconteça. E após o pior acontecer, Deus vai até a cova e dentro da cova, Deus vai operar o milagre da ressurreição. E ele diz que em seguida, Deus é quem nos coroa com honra. A coroa era um pequeno objeto que simbolizava a honra dos reis. E sabe o que é interessante? A honra que Deus vai nos dar é a honra da graça, é a honra da misericórdia, é a honra da salvação. E pode ter certeza, não existe uma honra maior do que poder sentir e desfrutar a alegria da salvação. Portanto, adoremos a Deus também por causa disso. E Davi vai encerrar exatamente no nosso ponto 3. Ele vai dizer que nós devemos adorar ao Senhor por 2 momentos da nossa vida em especial, que Ele vai cuidar de nós. Olha só o que ele diz: Deus é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Primeiro, a juventude é o momento que nós queremos conquistar espaço nos estudos, no mercado de trabalho. E quando isso não acontece, nós acabamos sofrendo de ansiedade. Estamos em um mundo aí tecnológico e a tecnologia nos convida a cada dia termos mais e mais pressa. E a velhice, gente? A velhice é um tempo de preocupação, que nós perdemos o rendimento. É um tempo da vida que nós passamos a ter algumas limitações físicas. Mas sabe o que o salmista diz? Adoremos ao Senhor, porque na velhice, quando nós perdemos o nosso rendimento, sabe o que Deus faz? Ele farta esse tempo, o tempo da nossa velhice, de bens. E na juventude, que é um tempo de ansiedade, sabe o que Deus faz? Deus renova a nossa vida como a da águia. Portanto, adoremos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e não esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. Deus te abençoe e daqui a pouquinho a gente está de volta para o tópico 3 da nossa lição.